Vamos começar. Seja lá o que for, OBS é muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no agradável bate-papo, eu e o professor Eduardo Rosa. Nós somos bastante antigos de Nova Acrópole, então é a pessoa perfeita para lembrar de coisas do tempo de 1900 e Deus me livre, né, Eduardo? 25 anos atrás. Aí... Isso. A pessoa perfeita para te remexer no passado. Nós viemos aqui para bater um papo a respeito de Feng Shui. Cada vez mais eu tenho me informado a respeito, tenho lido o livro do Eduardo e acho impressionante como é que já houve um tempo na história, e essa arte ainda é herdada por nós, onde se compreendeu tão bem a necessidade de alinhar os três mundos. O homem, a sua casa, que é uma miniatura do seu mundo, e o próprio mundo exterior, a própria natureza. Talvez seja porque eu estou lendo Mircea Eliade agora, Eduardo. Sim. E Mircea Eliade poderia tranquilamente ser o autor do Feng Shui Minguá, porque pense numa pessoa que entende disso e fala o tempo todo da necessidade do norteamento das direções internas do homem e a orientação do espaço em que ele vive e o alinhamento com o mundo. Isso é exatamente a mesma ideia. Nós, como filósofos, estudamos bastante estudos comparativos de várias tradições da história, né? Esse é o nosso ofício. É muito impressionante ver que tradições tão distantes, tão díspares, pensadores de linhas de pensamento tão diferentes, quando pensam realmente por si próprios, acabam chegando a conclusões muito semelhantes. Né? É interessante. A Lúcia mandou os textos do Mircea Eliade, que eu já tinha visto há muito tempo atrás, nem lembrar. Sim, sagrado e profano. Muito pessoal. bom. Sagrado e profano é puro Feng Shui Minguá. Vocês nem sabem. Embora eu não sei se o Mircea Eliade soubesse o que significa isso. Eu acho que parte muito desse conhecimento que você falou da universal, né? A gente vai ver na Índia, Japão, Grécia, todos tinham esse sistema de se conectar com o todo, né? E a própria arquitetura, espaço, tinha essa dimensão sagrada, né? De conexão, né? Com algo maior, né? É uma coisa que eu acho muito impressionante, por exemplo, é aquela pirâmide arqueológica de Troia. E não é só lá, né? Em vários locais, por exemplo, debaixo da Catedral de Chartres, também é assim. É uma pirâmide, ou seja, o pessoal consagrou aquele ponto. Aquilo ali é um ponto de conexão entre céu e terra. Quando aquela catedral ou aquela cidade era destruída por algum fator natural ou humano, outra era construída em cima daquelas ruínas, não podia ser em outro lugar. Quantas Troias já tem hoje? Parece que a de Homero, sei lá, é a 4, uns 7 Troias, eu acho. Uma em cima da outra. E passa as civilizações, continuam lá. Na própria Chartres, a Catedral de Chartres, você falou, era celta, era romano, depois veio cristão. E aqui também na América do Sul a mesma coisa, né? Os templos, né? Incas, né? Onde eles fizeram a base dos templos cristãos. Mudou a religião, mas o templo tinha que ser ali, o umbigo do mundo era ali. Imagina, isso não te lembra a acupuntura, não? Aqueles pontos de energia do corpo onde o acupunturista crava a agulha. Como se fosse um planeta, é um grande corpo, né? A acupuntura vai trabalhar, né? Percebendo os campos vitais do corpo e ativando uns, reduzindo os outros, né? Então tem até estudos de geobiologia que trabalham muito com essa ideia, né? O planeta como um grande corpo e que tem certos pontos especiais que, se são ativados, de alguma maneira ajuda o ser humano aí a conectar, né? Se compreender o todo. Então são pontos sagrados, assim. Interessante. Ele, de uma maneira um pouco, digamos assim, fantasiosa, mas aquela teoria de Gaia falava alguma coisa parecida com isso também. Como um ser vivo. Né? A Terra como um ser vivo. Agora, eu sempre achei, por exemplo, que aquelas construções pré-celtas, que a maioria delas são pré-celtas, dos menires, dos dolmens, dos cromlechs, que aquilo ali era uma agulha de acupuntura cravada na terra. É tão interessante, é um marco de energia que ali era sempre sagrado para várias civilizações. A gente vai ver várias civilizações. Bom, mas para a gente não correr o risco da gente ficar falando de 10 tradições e não definir nenhuma, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco mais sobre o Feng Shui. Primeiro, só o Feng Shui, não o Minguá. O que significa o Feng Shui? Feng Shui é essa tradição chinesa antiga, né? Não sabe nem quando surgiu exatamente. Surgiu assim, numa escala mítica, ainda de 3.000 anos antes de Cristo, né? Do rei sábio. Né? Então é uma arte que vem muito dessa questão que você está falando, essa conexão com
com o seu meio, com tudo. Então era uma época que existiam pessoas sábias, acho que o período da humanidade que as pessoas estavam mais, se sentiam mais integradas ao todo. Então tinha essa capacidade de ler a natureza, entender suas forças, suas energias e saber interagir com elas. Então o Feng Shui é como se fosse uma arquitetura ambiental chinesa, né, e que traduz toda essa relação do ser humano com o todo, né, através do seu espaço. Então o espaço é um meio para a gente se conectar, entrar em harmonia com o planeta e com todos os ritmos da natureza. Né? Então é bem interessante. E também o Feng Shui serve para qualquer espaço, a nível urbano, para usar inclusive no planejamento regional da China, planejar a região de escoamento, de produção, né? E até cidades, até planejar arquiteturas, ruas e ambiente interno também, definição de cores, materiais. Então era bem ampla e até uma escala bem próxima. Né? Você me desculpe, mas eu estou na onda do Eliade, portanto que você fala, eu penso que Eliade. Ele tem uma determinada etapa do livro que ele fala do homem religioso, né? Porque para Eliade o homem não é o Homo sapiens, porque essa inteligência no sentido lógico, do raciocínio, nós compartilhamos com uma série de animais, ainda que de forma mais incipiente. Sim. Você sabe que hoje tem chimpanzés que são capazes de efetuar operações matemáticas no computador equivalentes a uma criança humana de 5 anos de idade. Então é um umbral meio delicado do ponto de vista racional. Para ele o homem não é o Homo sapiens, é o Homo religiosus. E esse Homo religiosus, uma das coisas que ele se diferencia é a capacidade de unir fato a significado, ver através, ter uma visão simbólica das coisas. Então é bem interessante. Agora, em relação ao Feng Shui, todo esse contexto que você fala de como ele nasceu, você acha que isso tem uma ligação com a tradição local, com a tradição oriental, com a filosofia oriental? Ou seja, aquele meio gerou aquela forma de perceber o mundo? Foi. É como se fosse a origem do Feng Shui, na verdade, é da filosofia. Né? Então, quando esses sábios, esses filósofos chineses compreendiam o que estava por trás da aparência, né? Esse significado por trás da forma, essa essência por trás da forma, eles tinham essa capacidade de decodificar as coisas. Então, de perceber que tipo de intervenção espacial vai estar em harmonia, vai gerar harmonia ou desarmonia. Né? Então, essa mesma percepção de harmonia, digamos que surge da própria filosofia. O filósofo, sabe, é aquela pessoa que atinge algum grau de conexão com o todo ali, que é capaz de ler a natureza, decodificar os seus significados e expressar de maneira harmônica. Não quero mais, o sábio está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo na medida justa. Né? Então, a parte dessa sabedoria que surge o próprio I Ching e outros tratados chineses, né? E aí o Feng Shui é uma aplicação disso, uma sistematização na leitura, análise do espaço, na capacidade de intervir no espaço de maneira harmônica. Mas tanto que é a mesma questão a gente vê na ética, né? Ou seja, a gente vê Confúcio, Lao Tse falando. Né? Então é um caminho, né, digamos assim, a filosofia é um caminho de se harmonizar com tudo. Então é esse caminho aplicado no espaço, mas que o ser humano, à medida que conhece o Feng Shui, essas tradições, também vai entender a si mesmo e o todo. Então a própria ciência é filosófica, como isso. Né? A filosofia chinesa se aplica também na medicina, se aplica também na arte, ou seja, está em tudo. Aliás, é uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com você, porque se você para olhar os grandes homens da história, um artista, um pintor, um compositor, que fez algo que se tornou realmente transcendente, que venceu o tempo, você vai ver que tinha filosofia por trás. Sim. Você vai olhar a filosofia que estava por trás de um Leonardo da Vinci, que estava por trás de um Wagner, naquela flauta mágica, que é um negócio assim, é um tratado de filosofia, Mozart, Wagner atrás dos Nibelungos, né? Você percebe que por trás de todas essas coisas existe uma visão filosófica. Não só em Wagner, Mozart, Leonardo, mas às vezes atrás de um cientista. Sim. Às vezes eu vejo Einstein filosofando. Com certeza. Isaac Newton, você sabe que mexia com alquimia medieval. Então a gente percebe que a filosofia quase que instiga o homem a fazer uma ponte entre os dois mundos,
e ele realiza segundo a sua natureza. Isso é bacana. Eu gosto de enfatizar isso que você está falando quando eu dou palestra, curso, sempre mostra essa origem do Feng Shui, mostrando que de alguma maneira toda a ciência da China surgiram da filosofia chinesa, dessa filosofia. Então é uma maneira boa de a gente resgatar o sentido mais original da filosofia, de perder um pouco, né? Que hoje em dia está muito nessa questão intelectual, acadêmica, né? Então a gente vai ver nessas culturas antigas, não, a filosofia era a raiz de todo o conhecimento, de tudo, da ciência, arte, política, de tudo, né? Medicina, espaço, né? Então era a conexão direta. Então é interessante para a gente resgatar um pouco desse sentido da filosofia, que a gente perdeu um pouco, né? E o I Ching, como é que ele se insere nisso tudo? Porque tem uma relação direta também. Tem, o I Ching é um dos tratados importantes, né, da China, né? E o Feng Shui vem todo também do I Ching, todo o simbolismo do que o Feng Shui usa, né? E dos princípios, o I Ching vai trabalhar com o princípio da unidade, né? Tudo é uma unidade, é uma unidade viva, né? E o princípio de polaridade, das forças básicas da natureza, o Yin e o Yang, né? E da combinação dessas forças, dessas energias, vão estruturando a própria medicina chinesa, né? Vai ver a distribuição de padrões energéticos no corpo. Esses mesmos padrões que está falando lá no I Ching, que fala dos 5 elementos também, dos trigramas, né? São os mesmos padrões que a gente vai ver numa cidade ou dentro de um espaço, né? Então praticamente tudo que a gente faz no I Ching, no Feng Shui, é uma aplicação da filosofia e especificamente bem diretamente do I Ching. Não é direto. Então para conhecer o Feng Shui tem que conhecer uma noção básica do I Ching. Assim como é a medicina chinesa, né? Na cirurgia você começa com o I Ching, não separar. Existe uma passagem que eu gostaria, inclusive, que você conhecesse, de um grande sinólogo, amigo pessoal de Jung. Você já deve ter ouvido falar do Círculo Uranus, né? Que era um conjunto de pessoas que começou com Jung, que se reuniam na Suíça, na casa de uma determinada senhora, e esse pessoal era tudo que você possa imaginar, de conhecimento simbólico, de história das religiões. Por aí passaram grandes nomes, e quem inspirava tudo era Jung. Ele tinha um amigo, um grande sinólogo, que é Richard Wilhelm, e um dia ele foi jogar o I Ching para ele, para Jung. E começou a explicar para ele que ali não havia misticismo no mau sentido, como a gente entende, no sentido pejorativo. Mas havia assim, um alinhamento com determinadas forças da natureza e que inclusive havia uma comunicação, ou seja, o I Ching não previa aquilo que ia acontecer, mas ele tinha uma sintonia com aquilo que estava acontecendo já. Em planos mais sutis, ele se alinhava com determinadas leis e ele simbolizava aquilo que já estava acontecendo lá. E Jung disse que nunca ficou tão impressionado e nunca chegou a entender tão profundamente o I Ching como entendeu através de seu colega. Ele se dedicou um bom tempo, né, também é isso. O discurso que ele faz no enterro de Wilhelm, ele explica isso, que era um homem tão fantástico que ele praticamente despiu a sua identidade ocidental para mergulhar na China e entender aquilo ali com profundidade. Então é realmente interessante o que há de sincronicidade, o que há de dharma, que o I Ching se alinha com aquilo, percebe o alinhamento do universo. Ou seja, o universo é ordenado e essa ordem pode ser captada, pode ser reproduzida por um sistema como o do I Ching. Esse é o sistema oracular, né? Bem interessante. Aí o Feng Shui vai usar um sistema já de técnico para avaliar a distribuição dessas energias, desses princípios, na questão do espaço e influência no ser humano. Então, são uma aplicação diferenciada, mas é muito interessante ver como está ligada a ritmos da natureza, leis, momentos, né, também, ciclos. Né? Com certeza, um atua no inconsciente e o outro no consciente, né? Depende da atuação humana. E essa ideia, às vezes, um pouco pejorativa que a gente tem de que Feng Shui é folclore chinês. Isso não é ciência, isso não tem seriedade. Sim. Como é que você responderia isso? Bom, primeiro é um choque cultural, né? A maneira de ver chinesa é muito diferente da nossa. Né? É mais simbólica, está vendo mais as causas, né? É mais o que está por trás da aparência. Né? Então tem esse choque de visão de realidade. Tanto que a própria acupuntura levou muito tempo a ser também considerada bruxaria, algo assim. E hoje em dia, pela sua efetividade, ela já está assimilada. Né? E o Feng Shui também tem esse choque de visão
Só que tem um problema que o Feng Shui entrou no Ocidente com uma, digamos, muito encaixado, querendo se encaixar muito no sistema mercadológico. Então foi muito reduzida a linguagem do Feng Shui, né? Entrou com a questão de algo rápido, fácil e que vai atrair dinheiro, né? E não é assim, né? O Feng Shui não vai atrair dinheiro. Se fosse atrair, eu estava rico, né? Ele não vai, simplesmente ele vai trabalhar com padrões de harmonia e tem certas energias que vão ajudar você a ficar mais atento, a ter mais ritmo de trabalho, mas não vai atrair. Então ficou com uma linguagem um pouco superficial, tipo um esoterismo superficial, né? Eu chamo de esquizoterismo. Eu lembro, a gente falava ainda há pouco de Wagner, ele diz que quando apresentou pela primeira vez a tetralogia em Bayreuth, o pessoal ficou tão emocionado que no final diziam que aquilo ali era bruxaria. É uma tendência daquilo que a gente não entende a mistificar. Sim, né? Ao invés de você se aprofundar e perceber aquela ordem, aquele sentido que está ali te desafiando a ser entendido, coloca um bloqueio. Não, isso não é sério. E também tem várias linhas do Feng Shui, tem várias abordagens. Então essa que ficou mais popular é uma linha, inclusive, que tem uma vertente tibetana. Aí que sim, aí engloba muita questão lá que a gente vê que é meio do folclore tibetano, a relação com as cores, né? Por exemplo, é associada à cor púrpura, a cor da prosperidade, porque lá tinha a cor considerada do imperador, né? Que era próximo, tinha poder. Então tem alguns conceitos que a gente vai vendo nesse Feng Shui que chegou no Brasil, no Ocidente, que são um pouco diferenciados da tradição chinesa. Então também tem muita coisa que englobou questões tibetanas. Ligado, inclusive, tem uma linha tibetana que é ligada a certas seitas, que além do Feng Shui eles usam certas cerimônias para limpeza do espaço, rituais. Né? E isso não tem a ver com o Feng Shui tradicional, que é mais técnico, questão de trabalhar com cores, padrão de energia, de vibração, de elementos. Então misturou um pouco aqui no Ocidente, então ficou uma coisa meio duvidosa mesmo. Então tem que ter cuidado para não cair nessa superficialidade, nessa coisa fácil e rápida, que não é. Ou seja, já existe uma parte do Feng Shui que já foi profanado por um certo esquizoterismo. Com certeza. Eu acho interessante porque essa outra parte aí que você fala que foi profanada, um dia ela tem que ser resgatada por um trabalho sério também, né? Porque eu me recordo de ter visto, tanto no Ramayana, que é um épico indiano, quanto na Cidade Antiga, que fala de Roma, essa necessidade de você, por exemplo, você vai derrubar uma floresta para construir uma casa, fazer um cerimonial para pedir licença à natureza. Ou você vai ocupar uma casa que já foi ocupada por outra família, fazer uma limpeza que não seja só no plano físico, que as formas mentais de quem morou ali ficam impregnadas. Ou seja, daí vai haver toda uma tecnologia também nessa outra parte. Que um dia a gente vai ter que recuperar também. Exatamente. Rapaz, era muito impressionante. E Roma, que é uma civilização mais próxima da gente. O Pater Família regulamentava tudo para que as consequências psicológicas, morais e espirituais não fossem danosas para o clã. Coisas que hoje a gente considera extremamente inofensivas. Você sabe, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, A Cidade Antiga. A maneira como, por exemplo, quando uma pessoa morria de uma forma trágica, inesperada, ele colocava toda a família de quarentena, para que as pessoas não ficassem evocando aquele fato e pudessem evocar uma série de desastres em sequência no clã. Ou seja, como diz lá Shakespeare, né? Mais mistérios entre o céu e a terra do que pode crer qualquer fã filosofia. Mas enfim, esse é assunto para outra coisa. Mas isso eu acho interessante, assim, no Feng Shui, que de alguma maneira é isso, né? De alguma maneira eles tinham uma percepção da realidade, de uma dimensão da realidade que nos afeta, que hoje em dia a gente perdeu. Né? Então é uma tradição ainda que ajuda a gente a reconectar, né? Essa dimensão mais de causa e efeito, também nível de ideias, de valores. Né? É impressionante como a gente ficou insensível, né? Sabe que eu me recordo da minha avó. Tá bom, eu já não sou muito jovem, né? Mas a minha avó não é tanto tempo assim. Dona Julieta, ela se sentia mal quando a casa estava suja em algum lugar, num cantinho, parece que aquilo incomodava ela.
Ela dizia que ficava com bicho carpinteiro. Aí quando você vê, por exemplo, a tradição japonesa, a tendência dos templos serem redondos, os barcos serem redondos, não quererem cantos para que a Sim. sujeira não se acumule ali, isso não rouba a energia deles. A gente já soube isso em algum momento. Né? Hoje virou uma mera imposição, tem que ficar limpo por quê? Não sei. Então não fica limpo. Não há uma percepção psicológica de quanto a sujeira e a desordem, por exemplo, nos faz mal. Parece que a gente desconectou das coisas, né? Nós desconectamos do homem, né? Dos agentes mesmo da natureza. Vivemos em função das coisas. É. A finalidade do processo não é mais o homem, são coisas. Sim. Resultados são tão de fora do ser humano. Nossa, essa é uma conversa muito interessante, porque pelo menos umas 10 tradições que passam para a minha cabeça. Sabe como é que eu costumo explicar isso para os meus alunos? Imagina você que tem uma árvore em cima de uma montanha. Sim. E todo mundo está subindo essa montanha tentando ver o que tem lá em cima. Quem subiu muito pouco, olha para cima, só vê um pedacinho de uma folha verde, diz, é uma massa verde. Quem subiu menos ainda não vê nada, diz, não tem nada em cima da montanha. Todo mundo que subiu até um certo nível vê que é uma árvore. Esse aqui era inca, fala em quechua. Aquele lá era indiano, fala em sânscrito. Sim. Mas todos eles falam de uma realidade. Quando você compara, você vê que todos eles viram a mesma coisa. Isso é bem interessante. É uma das comprovações que a gente tem para perceber onde a gente está precisando quando fala de filosofia. Isso que é o grande trunfo assim, da filosofia, estudo comparado das tradições. Né? Isso. Que a gente ajuda a gente a ver esses universais. Assim, né? Então, eles estão por trás da aparência que muitas civilizações já viram e falam de maneira diferente, mas estão falando da mesma coisa. Tivesse Platão falar da realidade humana, do Estado e Confúcio, é a mesma visão, só que cultura totalmente diferente. Né? Então... você fica numa disjuntiva complicada. Em primeiro lugar, ou eles viram uma coisa, ou seja, existe algo a ser visto, a natureza humana não inventa a realidade, ela simplesmente a constata, né? Ou Platão, o Confúcio e os Incas fizeram um complô para enganar a gente. E aí você é obrigada, por um silogismo muito simples, a concluir que existem certas realidades no universo que podem chegar a ser percebidas. Eles não estão inventando algo, estão captando. E que não adianta inventar, porque você não muda a realidade. Exato. A opinião humana não conforma a realidade. Ela pode chegar a percebê-la, por exemplo, na Idade Média todo mundo achava que a Terra era plana. Sim. E nem por isso ela ficou plana. Exatamente. Ou seja, a opinião humana não conforma a realidade. Isso dá a gente, isso dá uma noite de bate-papo. Pena que a gente tem um tempo, vocês têm um tempo, porque olha, filósofo é um bicho danado para puxar um assunto, puxar um dedo de prosa, grudar com o outro e entrar à noite. Em relação a essa questão desse ceticismo atual, a primeira coisa que se pergunta quando você estuda alguma ciência, alguma arte é: tem comprovação científica? Sim. O que você me diria em relação a isso para o Feng Shui? Muitas práticas diretas, assim, causa e efeito não tem, são da tradição chinesa. Mas se a gente for ver todo o embasamento, por exemplo, a concepção de realidade do chinês, né, que fala não só dessa questão física, mas que tem a matéria, um efeito de energias mais sutis, isso tudo já é o que a ciência tem falado há mais de 100 anos. Né? De alguma maneira, tudo tem um campo energético, um campo magnético. A gente já tem a questão da matéria negra, energia negra, né? Que 4% do universo, essa matéria densa como a gente considera. Sendo que a própria matéria, a própria ciência, a matéria é energia compactada de alguma maneira, em teoria da relatividade. Então, e a ciência viu que 4% é matéria fina, é dura, e o resto é energia negra, matéria negra, ou seja, por trás da aparência tem todo um universo de forças mais sutis. Então essas culturas elas viam de alguma maneira, percebiam e fizeram sistemas de causa e efeito para nos posicionarmos melhor ante essas energias. Então o Feng Shui vai trabalhar no campo magnético, no campo elétrico, né? E outras questões um pouco mais simbólicas. Né? A própria casa é um símbolo da pessoa, a casa é como se fosse um segundo corpo. Né? Então, à medida que a gente lida com a casa, também tem a ver com a nossa própria visão de mundo. Tem até um clichê do Feng Shui, é o seguinte: a goteira, se deixar uma torneira com goteira, é como se fosse o dinheiro indo pelo ralo. Então, isso falado assim é uma bobagem, né? Mas se a pessoa vê que a energia da casa, vital, água, está caindo,
e você não dá bola, acho que aquilo não tem importância, né? De alguma maneira você não está dando bola para o seu tempo, para a sua energia vital, para tudo. Então, não dá tempo, não valoriza seu próprio dinheiro, que é uma energia. Então, são maneiras de entender a realidade. Né? Então, o corpo é a primeira vestimenta da essência humana, a casa a segunda, o templo uma terceira, né? E o mundus romano a quarta. exatamente. Eu acho interessante, inclusive, costumo exemplificar com os meus alunos sobre o quartinho da bagunça. Para pensar, uma pessoa que tem um padrão de ordem dentro de casa, mas tem aquele quartinho, que quando você abre a porta, tudo cai tudo em cima de você. Você não acha que ela vai ter um quartinho da bagunça psíquico? Aquele local onde vale tudo, Exatamente. aquele local onde ela baixa todas as regras, todos os protocolos, todos os princípios e vale tudo. E se isso está dentro da psique dela, se ela deixou espaço para isso, na primeira crise que tiver, esse negócio dá um golpe e assume o poder. Então, o mais complicado do bem é deixar o mal vivendo dentro dele. A gente tem uma zona que não tem causa e efeito, não tem, então, dentro da gente também, de valores, de hábitos. Viu? Historicamente, fala-se muito, por exemplo, Napoleão, para entrar na Espanha, dizem que ele só entrou porque tinha aliados lá dentro. Que não entraria se não fosse assim. Do ponto de vista da saúde, os incas falavam sobre isso. Que só se poderia curar quando o mal era só externo. Quando o mal externo estava semeando um mal interno, não havia nada que um sacerdote pudesse fazer. Eles usavam preparação, usavam tume, né? Mas se fosse alguma coisa interna, a própria pessoa teria que trabalhar com ela. Que é também o Templo Asclepios. Uma coisa puxa a outra, que era danado. Né? Templo Asclepios, que era um médico mítico grego, a pessoa tinha que chegar lá, beber da fonte de Asclepios e sonhar com a fonte dos seus males. Não adiantava curar o corpo se ele não atuasse vendo essa fonte dos seus males. Muita coisa, gente. Olha, a filosofia é uma viagem. Sem precisar de passaporte, sem precisar pagar taxa alfandegária. Precisa pagar uma taxa de concentração, de seriedade, de compromisso com o conhecimento. As portas só vão se abrindo quando a gente se compromete com elas. Ah, a senhora viaja, né, Deus? Sim, a filosofia se conecta com tudo. Então, tudo fala, né? Tudo tem algo a mostrar. Né? E as pessoas também, né? Cada pessoa no universo. Tem algo a entender ali, né? Essa questão da casa mesmo que você falou, eu às vezes viajo um pouco demais, você sabe disso. Você me controle se eu estiver deslizando na maionese. Puxo. Mas eu penso naquela divisão grega do homem em 3 mundos. Sim. Nous, psique e soma. Como é que se pode ter uma relação do alinhamento desses 3 mundos, que é o homem, a casa e o universo? Sim. Sabe? Como é que, desde o pequeno até o grande, tudo que tem que estar em função de uma mesma lei, servindo a uma mesma lei, porque senão, se alguma coisa desalinha, esse fluxo deixa de circular. Sim. Como se fosse a seiva de uma árvore. Né? Ou seja, parece que o que há dentro, como dizia o Caipalho, também há fora. É o princípio da harmonia. A harmonia é a justa relação entre a parte e o todo. E a própria o Feng Shui, que é o nosso foco aqui, ele é como se fosse esse espaço, né? Se a gente soubesse trabalhar de uma maneira profunda, é como se fosse uma representação do universo todo. Então, o espaço do Feng Shui é visto como uma ponte também entre você e o todo. Aí teria uma harmonia. Então, tudo que eu não de alguma maneira, eu deixo o espaço ruim representar algo interno meu e uma desconexão com o todo, uma falta de visão da realidade. Então, sempre é a nossa própria espaço é como se fosse uma pedra de toque para ver como é que eu estou também. E o princípio da simpatia, você lembra disso? Sim. Nice Eliade, mais uma vez ele, fala sobre isso. Bom, o cidadão arruma a sua casa pensando em arrumar um pouco mais o mundo. E por associação, quando ele consegue encontrar um ponto de equilíbrio, ele ajuda também o mundo a se equilibrar. Sim. Ele descobre como se fosse uma receita que aplica em qualquer lugar. Ou seja, o princípio da simpatia, que para muitas tradições estava associado à magia, né? Sim. Se 2 coisas são similares, você organiza essa, você ajuda a organizar essa aqui também. Aí está tudo interligado. Né? Tudo Exato. Na China eles falam do dragão dourado, tá tudo interligado. A humanidade toda ligada. Então, se eu melhor como ser humano, entendo mais a minha natureza, de alguma maneira a humanidade melhorou. Então, tem um saltozinho ali que vai ajudar todo mundo. E o contrário também, né? Quando a gente decai, a gente puxa.
O homo religioso de Eliade, ele dizia que ele cumpria um sacramento de limpar a sua casa pensando em limpar a vida da humanidade, pensando em limpar a natureza. Tudo era feito com compromisso com o todo. Ele não fazia as coisas só por si. Você imagina que desenvolvimento de fraternidade que dá isso. Dá um sentido profundo a tudo, né? Está ligado e responsável por tudo. Isso é muito interessante. Gente, vejam que coisas como essa são uma filosofia profunda do Feng Shui. Eu arrumo uma parte para ser um referencial de ordem para o todo. Eu atuo nos dois mundos simultaneamente. Isso, olha, é uma coleção de grandes homens do passado que falavam que funciona assim. Quem sabe eles tinham razão. Nós não estamos aqui colocando que a filosofia não é um sistema de crenças. Sim. Nós estamos abrindo possibilidades. Né? Dá para refletir bem sobre isso aí. Bom, nós praticamente já falávamos sobre isso. O Feng Shui, ele ajuda a entender o nosso ambiente, ajuda a entender a natureza onde vamos erguer a nossa casa, os pontos cardeais da natureza, do ambiente onde moramos, e ajuda a entender também a nós mesmos, promove autoconhecimento, você acha? Sim. Se você tiver com uma visão superficial da realidade, né, você pega o regrinho do Feng Shui e vai aplicando. Né? Na verdade, como o Feng Shui todo vem dessa filosofia, desse que você está falando dos três mundos. Né? À medida que a gente entende a arte do Feng Shui, a gente vai ter que necessariamente entender mais as leis da natureza e vai ter que se entender também, porque a gente faz parte. A própria casa é uma expressão, como se fosse uma expressão nossa externa. Né? Então é como um espelho, né? Eu quero me conhecer, a gente olha no espelho. Então a nossa casa, no trabalho, o ambiente que a gente vive, de alguma maneira reflete o que somos. Então é uma fonte de autoconhecimento e baseada em princípios universais. Então é um caminho, digamos assim, bem interessante para quem queira ver além de regrinhas, de esquemas aplicados no espaço. É uma jornada, de alguma maneira, de harmonia. Inclusive é muito sugestivo, porque a ordem te pressiona a ordenar por dentro também. Né? Uma das coisas que, lógico, eu não conheço de Feng Shui, mas eu conheço muito sobre a presença de objetos simbólicos dentro de casa. Eu acho isso extremamente importante, se você sabe lê-los. Porque eles te implicam, eles te convocam a uma conformidade. Sim. Isso é Roger Scruton que fala. Sim. Ele diz que a beleza gera uma convocação à conformidade. Então você vê a pessoa levar uma pirâmide egípcia para casa. É bonito, decorativo, talvez. Mas imagina você colocar uma pirâmide que representa a imposição dos valores metafísicos sobre os físicos. Uma imposição do espírito sobre a matéria. Ela representa isso. E ele é um cidadão totalmente animalizado e grosseiro. Ou seja, ele é uma pirâmide de cabeça para baixo, mas coloca a pirâmide de cabeça para cima dentro de casa. Ou seja, é um enfeite, né? Isso, mais do que um enfeite, pode ficar até incômodo uma hora. Pode começar a te incomodar aquele negócio. E é incrível, Eduardo, que você sabe que eu gosto muito disso. Às vezes eu entro em lojas de material de decoração. Decoração. A Casa da Luz. Ela acha esculturas impressionantes. Não, gente, escultura é melhor do que chocolate belga. Né? Beleza. Poucas coisas no meu critério de valor são superiores ao chocolate belga. Então entendam bem o peso dessa afirmação. Mas veja bem, você entra numa loja de decoração hoje, aí tem aqueles cristais maravilhosos, aquilo tudo retorcido, mas nada significa nada. Sabe o que é você sair de dentro de uma loja enorme e achar as coisas até interessantes, mas não ter interesse por nada? Não se usa mais, sim, usa a forma pela forma. Nada simboliza nada, as coisas são só para combinar com o sofá. E será que a vida nossa não é assim também? A gente faz um monte de coisa, atitude, se compromete com um monte de coisas. Para quê? Para preencher o tempo, uma vaidade, alguma coisa. Ou seja, as coisas externas e as internas estão soltas. Sim. Não tem relação com o sentido de vida. Então, você coloca uma coisa que é dotada de significado dentro da tua casa, ela te cobra, ela te espeta, ela te alfineta. Ei, rapaz, olha aqui, eu sou uma pirâmide, você é o quê? Esse mistério ali, né? E as pessoas parecem que entendem disso. Quem não quer ser cobrado foge disso. Sim. Então você coloca cristal retorcido dentro de casa. É um negócio curioso. Será que só sou eu que estou vendo cristal retorcido? Você não está. Tem uma certa implicância com esse cristal retorcido. Mas fala pra gente agora especificamente sobre o Feng Shui Minguá. Sim.
Bom, a gente está focado aí, a gente lançou um livro com esse tema, né? O tal curso também online que a gente está fazendo. Bom, o livro está aqui, né, já? Feng Shui Minguá. Então, é uma técnica específica do Feng Shui. Eu não essa é a melhor técnica, não. Eu trabalho com várias técnicas. Mas simplesmente a gente está focado que é uma técnica bem interessante, com resultados legais, bacanas, que não é muito conhecida no Ocidente, no Brasil. Né? Então é muito usada na Ásia, na China mesmo. E aqui é usada de maneira secundária. Então eu estou criando esse foco aí, depois eu vou desenvolver os temas também. E o que é o Feng Shui Minguá? Né? Ele vai ser especializado, digamos assim, em perceber a nossa relação do indivíduo, do seu magnetismo individual, com o campo magnético da Terra. Faz parte de uma linha do Feng Shui, que é técnicas da bússola, né? A escola da bússola, que trabalha principalmente com essa questão do efeito do campo magnético na Terra no ser humano. Isso pode ser, vai afetar a nossa casa, nosso espaço como um todo, e vai afetar individualmente. E o Feng Shui Minguá faz essa relação. Então, às vezes perguntam qual é a melhor direção para dormir, né? Muito comum, né? E tem, às vezes, algumas regrinhas generalizadas. Dorme para o leste que é bom, de sol nasce. Só que, estudando esse material e aplicando, já aplica há uns 20 anos, a gente vai ver que não, cada pessoa teria uma direção favorável, que vai potencializar a sua natureza, e outras que vão despotencializar. Né? Então, Será que eu estou dormindo para o lado errado? Eu vou ver, porque hoje eu estive na sua casa, vou fazer análise da casa dela. Então, existem 4 direções, digamos assim, que relacionam a gente com o campo magnético da Terra, 4 direções mais favoráveis, que vão potencializar a gente, digamos assim, vão de acordo com a nossa natureza e potencializar. E 4 que vão como se fosse atritar, que não são ruins, mas são tipo de posições que vão gerar energias que vão ser atritivas, digamos assim. Que inclusive é visto às vezes como um desafio. Né? Então essa técnica ela vai ensinar a gente a avaliar a direção que a gente dorme, que trabalha, que estuda, que faz meditação. Praticamente todas as direções que a gente fica um bom tempo, faz algo importante, a gente pode calcular e ver se essa direção está nos potencializando ou não. Então, que é diferente de um ser humano para outro. Totalmente. Cada um tem que ser calculado. Não tem uma regra geral. A leste é ótimo para as pessoas dormir. Pode ser ótimo para uns e pior direção para outros. Então, cada pessoa tem um padrão, tem uma natureza e só tem que ser avaliado individualmente. Então, é bem interessante, dá resultados bem interessantes. Agora mesmo eu dei um curso aqui em Brasília de técnicas da bússola. Na segunda aula, a aluna veio para a última, ela falou que estava há 21 anos tendo problema de sono, de saúde, e quando ela calculou, posicionou, a gente disse, foi melhor muito grande. Então isso é muito recorrente, assim, a gente vê esses efeitos assim, mais drásticos, né? E independente desse efeito drástico, ele vai estar potencializando. Então é uma técnica que eu acho bem bacana, inclusive para começar, entendeu? O Feng Shui é uma técnica muito boa também. Eu arriscaria dizer que a filosofia, não sei se você concorda comigo, não é outra coisa senão alinhar a consciência humana com as leis da natureza, com o Dharma, que você diz nos hindus, né? Então, na verdade, o que você está fazendo lá embaixo no Feng Shui Minguá é a mesma coisa que a filosofia faz no plano metafísico. É uma expressão material como diz o Caibalion, que é acima e abaixo, né? O princípio da correspondência. Percebam que é tudo de lógico. É lógico que tem que ser assim. Cada ser humano tem digamos assim, uma via de menor resistência para poder caminhar e cumprir o seu objetivo. Agora, veja bem, a gente está tão sem objetivos, tão sem sentido de vida, hoje em dia, que não se percebe que está sendo caminhado na direção equivocada. Sim. Porque as pessoas não sabem onde querem chegar, então não sabem avaliar. Hoje eu fiz uma palestra tratando do tema do Setembro Amarelo, onde eu falava sobre essa questão de dificuldade de avaliar se o nosso caminho é certo ou errado, quando ninguém sabe onde quer chegar. A gente perdeu as referências. Perdeu as referências e aí fica sem um sentido de vida claro. E isso em todos os planos, é um alinhamento que se torna um caminho de menor resistência. Olha, pessoal, é muito melhor caminhar junto com a natureza do que na contramão da natureza. A gente faz parte da natureza, somos nós mesmos. É lógico. É muito melhor, existe uma frase filosófica que você conhece tão bem quanto eu, porque é do fundador de Nova Acrópole, ele dizia o seguinte: o homem com Deus é maioria. Sim. Né?
Você caminha de braços dados com a natureza. Você pode estar sozinho, mas não está. Está com toda a força dessa natureza a teu favor. Né? Então, saber, entender os propósitos e se alinhar com ela em todos os planos. Sim. É o que a filosofia faz no plano sutil. É aquilo que você falou uma vez, é se orientar, né? Você usou essa frase, eu achei bacana. Orientação. Né? Uma hora ele fala de orientar, outra hora ele fala de desnortear. O cidadão que perdeu o norte, que perdeu o oriente, o desorientado. É a mesma coisa. Né? Perdeu-se e não sabe para onde está indo. E quando você não sabe para onde você está indo, não pode dizer qual caminho é certo e qual caminho é errado. Você perde a possibilidade de criação de valores, ou seja, da estrutura, da essência humana, que se fundamenta sobre valores humanos. Tá? Ficamos perdidos. A história da Alice no País das Maravilhas, né? Vira para o gato, qual é o caminho certo? Onde você quer chegar, menina? Ah, não sei não. Onde eu quero chegar? Tá bom, qualquer lugar tá bom. Vai fundo, minha cara. Qualquer estrada é certa para quem não sabe o que é chegar. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro e falso, para quem não quer chegar em lugar nenhum. Acho que está esse relativismo, então, tanto faz, né? A natureza também, não tem princípio. E quando tudo dá errado, a gente terceiriza a culpa. Sim. Bom, e por último, eu gostaria de te perguntar. Último não, porque a nossa conversa é uma conversa aberta, né? Não precisa ser nem tão curta, nem tão longa. Mas eu gostaria que você me explicasse. Dá para aprender realmente? Porque pode parecer para o pessoal que está nos ouvindo muito difícil de aprender Feng Shui Minguá. O que você acha? É acessível para qualquer um que queira aprender? Sim. Não é algo fácil e rápido, como a gente imagina às vezes. Às vezes o pessoal vai até no curso que eu dou, eles acham, eles ficam assim impressionados, porque achavam que era só dicas de onde botar a planta. Não, tudo tem que ter um cálculo. Então, o Feng Shui vai ter vários procedimentos, cálculos matemáticos, tabelas, nada difícil. Simplesmente tem que ter uma noção de matemática e tem que ter uma atenção nos procedimentos, na leitura do espaço, na posição dos cálculos. Então, qualquer pessoa que queira, que tenha uma noção básica de matemática e queira aprender, ela aprende. Agora, se ela for querer algo rápido e fácil, sem esforço, nada sério é isso que eu digo. Então, tudo que tem é rápido e fácil, é melhor ficar longe. Então, o Feng Shui não é rápido, não é fácil, mas pode aprender? Pode. Todo mundo aprende. Então, nós estamos estruturando cursos, né? Cursos online, inclusive presenciais, que são... As pessoas aprendem, todas aprendem, e aplicam rapidamente, inclusive. E lembrando, né, o Feng Shui é um estudo para a vida toda. Tem várias técnicas, os caminhos facilmente, essa máxima romana, né? Em áspera veritas. E o que a gente tem que aprender a usar? Tem ferramentas, sei lá, espelhos, cálculo de... Quais são as ferramentas que tem que se usar? Sino dos ventos? Sim. O Feng Shui Minguá vai trabalhar com a bússola para você perceber esse norte magnético, para perceber, fazer a leitura de que direção que a gente está dormindo, trabalhando nessas direções. E o resto é cálculos e tabelas assim, aplicadas. Né? Então, existem outras linhas, né, do Feng Shui que usam muito esses objetos. Né? Na linha tradicional, vai trabalhar mais com, no caso do Minguá, com a questão da busca, da orientação individual de cada um. E outras técnicas vai trabalhar principalmente percepção, uso das cores, layout, os materiais, os elementos, né, que tem na China, né, madeira, metal. Então vai trabalhar muito com essa questão da vibração das cores e dos objetos. E a fluidez da energia nos espaços, como numa acupuntura vendo o corpo. Né? Então, só que essa linha mais popular que ficou, ela usa muito objetos chineses e tibetanos, né? Então a gente ficou com essa imagem que o Feng Shui tem que estar botando espelho em todo que é lugar, sino dos ventos, bolinha de cristal, e não necessariamente, em algum caso ou outro ele pode usar algum elemento desse, mas sempre um critério de qual elemento faz parte, não pode ser em qualquer lugar, tem que ver qual o local que essa energia desse elemento, o sino dos ventos metálico. Você só poderia usar ele dentro de uma região da casa que tem a ver com esse elemento metal, seja boa. E tem regiões, sei lá, a energia da madeira, a energia do metal vai contra ela. Então tem vários critérios, né, para trabalhar em todas as linhas. Né? No caso do Feng Shui Minguá, vai usar só a bússola.
e posicionar camas, layout de sofá, essas coisas assim. Né? É bem... O Feng Shui é migrar o mais barato possível, porque as mudanças são mudanças de posicionamento. Então, é uma técnica que a aplicação é bem rápida e imediata. Custo zero de aplicação. Eu uso uma coisa que não sei se você vai achar que é, mais uma vez, o método maionese, ou se tem algum fundamento, que é observar a duração de uma rosa dentro de casa. Variando o lugar onde ela fica, sempre cuidando da mesma forma, que eu sou muito cuidadosa. Sim. Tá? Variando os locais, eu acho um local que é comprovado que é o melhor. Mas mesmo assim, de um momento para outro, dependendo, sei lá, da energia que está dentro de casa, ela pode viver muito ou não viver nada. Sim. Você acha que isso tem a ver com essa percepção também da energia? Do pode ter a ver, às vezes, certos locais da casa tem uma energia ligada à madeira. Então, geralmente, as plantas se dão muito bem lá. Ou a energia ligada à água, né? Aí também a planta dá bem. Ela dura mais e fica mais sólida. Né? E tem locais que não são boas, a planta não é bom estar lá. Inclusive, a planta ela atrapalha a energia de um certo local. E claro que tem outros fatores, às vezes a própria energia das pessoas, né, do ambiente, do momento, como você falou, se a gente está muito nervoso, ansioso, às vezes vai afetar também ela. Mas tem a ver com o Feng Shui, sim. O posicionamento das plantas sempre tem que ter critério para colocar. Pode botar planta em qualquer lugar. A gente vê, a planta, põe uma bambusa, né, um bambu que atrai dinheiro. Não. Conforme se é lugar que você põe, vai desequilibrar. Ou qualquer coisa, tem que achar o lugar certo. Então tem a ver, sim. E é um fator legal, esse, a gente vê às vezes os ser vivos, né, como eles reagem no ambiente, né, cachorro e gato, às vezes eles vão fazer, conforme o local que eles circulam e o hábito deles, dá para perceber certos padrões energéticos. Gato principalmente, né, muito sensitivo, impressionante, é muito sensitivo. E eu percebo às vezes, é muito raro acontecer, mas não sei se você já viu, que quando o ambiente está muito bom, você está vivendo um excelente momento, a rosa às vezes abre as suas pétalas totalmente, projeta como se fosse um cone para trás e exibe aquele coração amarelo dela. Né? É raro acontecer. É como se ela estivesse se sentindo segura. Sim. Ela se abre completamente e mostra o seu coração. Eu acho isso muito bonito, muito interessante. Aprendi de Feng Shui. E o que você acha do futuro do Feng Shui? Esse momento que a gente está vivendo, onde por um lado tem uma espécie de crendice, que parte um pouco por uma coisa meio, uma mística meio pejorativa, sim, e por outro um racionalismo muito cético que não acredita, sim, em nada. Acho que está num momento em que de quebra de paradigma, né? Cada vez mais, como a gente falou, a própria ciência já está reconhecendo muito a importância dessas energias, a influência na gente, né? Cada vez estão pesquisando mais a influência dos campos magnéticos. Está surgindo, tem ciências também semelhantes ao Feng Shui no Ocidente, que é a geobiologia, a radiestesia. Então, já é um momento em que essa consciência dessa dimensão vibratória, energética, aí, que essas culturas tinham muito tempo atrás, que a gente perdeu, é um momento que isso está vindo à tona. Então já está a acupuntura sendo assimilada, a medicina chinesa como um todo. Florais, várias áreas a gente está vendo isso. Então é um momento em que é questão de tempo, isso aí agora eu acho que não tem como segurar mais, já sabe o efeito que está vendo. Né? Eu acredito que daqui para 10, 15 anos o Feng Shui vai ser algo, matéria oficial, formação de arquiteto, design, engenheiro. Né? Mas a gente vai demorar um pouquinho, uns 10 anos, né? Porque ainda as pessoas têm um preconceito e não é à toa. Eu mesmo, quando conheci, tinha muito preconceito. Os primeiros contatos que tive com o Feng Shui, eu achei que não sei nem ser. À medida que eu fui aprofundando, graças à filosofia, eu comecei a ver que era um universo ali, muito profundo e aplicável. Né? Então acho que é uma questão de tempo aí, conforme os profissionais mais sérios vão se impondo também, né? Divulgando essa faceta mais profunda, uma questão de tempo o Feng Shui vai ser matéria obrigatória, os profissionais de arquitetura, profissionais da área de saúde também, englobar o Feng Shui no seu tratamento, né? Então isso aí acho que não tem volta. Né? É importante, às vezes eu falo para os colegas meus de profissão para, olha, isso aí é bom, é importante, e quem não tiver isso daqui para frente vai ficar capenga, uma dimensão que não sabe lidar. Então não tem por que a gente não usufruir desse conhecimento. Ampliar, atingir mais planos, ver mais possibilidades. Ajudar mais seus clientes, os pacientes, e ajudar nós mesmos a relacionar com a vida. Né?
É interessante isso, porque isso não acontece só com Feng Shui, você sabe disso tão bem quanto eu, que somos antigos de casa na nova própria, às vezes acontece até com a própria filosofia. Sim. Isso que vocês falam, isso é meio. Isso não é necessário, não é. A filosofia que fazemos na nova própria é extremamente prática e voltada para a vida. Sim. E tudo aquilo que falamos, lógico, que não conhecemos profundamente, somos buscadores da sabedoria, não temos a sabedoria. Senão seríamos sábios e não Sim. filósofos. Nós somos amantes da sabedoria. Nós procuramos ir pisando em território sólido. Sim. Não trabalhamos com crença, trabalhamos com uma fundamentação e lógica na aplicação da nossa vida. Então, às vezes, quando eu começo a falar, sei lá, de tradições egípcias, as pessoas viram para mim e falam: eu não acredito em certos tipos de esoterismo. Eu digo: eu também não. Aliás, eu devo acreditar menos do que você, porque eu sou danada para ser cética com coisas que não me parecem sérias. Né? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. A gente está caminhando, pisando em território bem sólido, em cima de experiências concretas. O que o Eduardo faz no Feng Shui, o que ele faz na filosofia, o que eu faço na filosofia, temos uma aplicabilidade disso na vida. Não estamos falando de fantasias. Aí, olha, tem funcionado muito na nossa vida. Sim. Portanto, temos aí um bom piloto de testes, né, na nossa vida. Com certeza. Bom, é isso. E agora eu deixo você, eu sei que você quer falar um pouco a respeito do seu curso. Sim. Já está aí sendo lançado, não é isso? É, exatamente, que nesse momento nós estamos com um curso aberto do Feng Shui Minguá. O curso é Feng Shui Minguá, o poder das direções pessoais. Então é um curso que a gente fez com muito carinho, aí, um curso online, então usando vídeos, bastante exercícios e práticas aí, para que a gente possa entender muito bem, né? Possa aplicar e possa ajudar as pessoas a amar as mesmas pessoas. Né? Bom, então esse curso está com a matrícula aberta, ele tem um tempo limitado, vai até o dia 22, certo? É um curso que tem certificado, apostila e eu gostei muito. Ele já é a segunda edição desse curso, os alunos que fizeram o primeiro curso deram ótimos feedbacks, a gente está sempre melhorando, então eu estou bem satisfeito aí, espero que vocês gostem. Então fica esse convite para conhecerem mais aprofundadamente. Né? Bom, deixa eu ver, tem alguns tópicos aqui. Ah, tá. Tem um então vai sopro aqui ser, nos bastidores. ele vai ser até dia 22 de setembro, vai fechar, aí não tem como comprar mais, é só no próximo lançamento. Esse curso também tem 2 bônus, certo? Que é uma palestra que eu dou sobre vários critérios para a gente poder escolher um apartamento ou casa, né? Critérios que é uma aquisição importante para a gente, às vezes, até alugar também. Né? Então tem essa palestra que é bem interessante, tem acho que uns 22 critérios lá, não faltam critérios. E tem outro também bônus que a gente fez, é um sistema que vai ser bem útil para a gente usar no Minguá, que é de localizar exatamente o norte magnético que a gente usa, usando os mapas. Porque no mapa tem o norte geográfico, a gente vai usar o norte magnético. Nem sempre a gente vai estar com a bússola ou vai estar perto do local. Então é um sistema bem interessante para a gente achar esse norte magnético aí usando o mapa. E não ficar desnorteado. Não ficar desnorteado, exatamente. Bom, então são 21 videoaulas, tem uma apostila bem didática de apoio aí, que a gente montou com carinho também. O curso quem faz tem 1 ano de acesso, você pode então ir com bastante calma, tranquilo, degustar bem, sem pressa e aprofundando. Né? O que mais? Bom, aí tem os detalhes aqui que eu estou pescando. Então tem 15 dias de garantia, então se você se inscrever, não gostar do curso, espero que não aconteça isso, até hoje não aconteceu, mas caso não goste, se arrependa, a gente devolve o valor sem problema. Então tem uma garantia aí de 15 dias. Né? E o curso está com o valor de 12 vezes R$ 38,58. Então é um preço bem acessível aí e que vale a pena, porque de alguma maneira é útil para todas as pessoas, para qualificar a nossa vida, ajudar as pessoas, filho, mãe, irmão. E para quem é profissional, ajudar mais seus clientes, qualificar, fazer um diferencial no seu trabalho. Tanto arquitetura, design, a área de saúde também, acupuntura o pessoal usa também, para deixar enquanto faz as aplicações, você deixa nas direções mais adequadas para recuperar a saúde. Então é um conhecimento bem bacana, aí, bem útil,
e que me satisfaz muito poder usar, porque eu vejo que ajuda realmente as pessoas. Então fica aí o nosso convite. Certo? E pessoal, vocês que tantas vezes, quando eu viajo, ou mesmo pela internet, dizem, olha, você anda, professora Lúcia, você anda lá na minha casa todo dia. Eu vou dizer para vocês, uma casa pode ser receptiva a uma mensagem filosófica, mais do que é hoje. Pode criar um ambiente onde essa mensagem filosófica ecoa e penetra melhor. Dá uma olhada na sua casa. Faz com que tudo à sua volta, onde você bata o olho, seja um convite para a elevação da consciência. Não seja um local em que você encontre o melhor de si. De todos os lados, aquele é um ambiente que traz à tona o que você tem de melhor. Essa é uma casa boa para se ouvir palestras de filosofia. Eu espero que você perceba a necessidade dessa consonância. Faz todo sentido, faz muito sentido. Bom, Eduardo, eu desejo boa sorte no curso. Obrigado. Quem fizer, com certeza vai gostar demais. Tá, João, obrigado pelo esse momento aí. É isso aí. Isso aí. Um bom papo. Até uma próxima vez. Até mais, gente. Tudo de bom. Até mais.